Olá, filmmakers! Na aula de hoje a gente vai aprender como trabalhar com o painel de Essential Sound, novidade no Premiere Pro CC 2017.1 de abril de 2017. Nesse painel você pode fazer rapidamente algumas mixagens e melhorias do teu áudio, como remoção de ruído e nivelamento do volume. Então vamos aprender ele? O primeiro passo para aproveitar ao máximo as opções de edição de áudio dentro do Premiere Pro é primeiro alterar para a Workspace própria de áudio, basicamente uma distribuição de painéis para otimizar o seu trabalho. Para isso, vem aqui em Window, Workspaces, Áudio. Assim que você abrir, você vai ver que vai aparecer aqui do lado Audio Clip Mixer, que deixa você mixar o balanço esquerda e direita, assim como o volume dos clipes selecionados. Ele é por clipe. Se você parar num pedaço, você vai ver aqui que vai ativar os clipes que tiverem sob a régua naquele pedaço, e você pode regular o seu volume e seu balanço. Ok. O outro painel, Audio Track Mixer, daí seria por faixa. São as configurações para cada uma das faixas, para você poder, por exemplo, ativar um microfone, para você colocar em mute, em solo, em gravação, aplicar efeitos para aquela faixa. Se você não estiver vendo esse painelzinho, basta clicar aqui para abrir. Daí você pode aplicar efeitos para aquela faixa, entre várias outras opções. No final da lista, a gente vai ver também o Master, que seria o final de toda a sua mixagem. Você também pode aplicar submix e outras opções para finalizar o máximo possível. Porém, o destaque que eu quero mostrar nessa aula é para o painel Essential Sound. O painel Essential Sound deixa você aplicar efeitos para diversos tipos diferentes de áudio. No caso, nessa edição, tem um áudio aqui da DSLR, que foi gravado durante a gravação do clipe. A gente consegue ver que tem aqui um vídeo e o áudio da sua DSLR. Está em mute, porque a gente não vai utilizar esse áudio. Aqui tem os dois áudios do gravador Zoom, que vai ser mapeado para a esquerda e direita. Aqui tem trilha e os vários efeitos sonoros. Então eu vou definir cada uma dessas coisas como o tipo de objeto que ele realmente é. Eu vou selecionar, por exemplo, aqui embaixo todos os efeitos. E aqui eu marco como Sound Effects. Quando eu faço isso, ele permite que eu defina aqui um loudness, para eu definir que todos tenham o mesmo volume, para que nenhum fique maior ou menor, ele vai normalizar. Não é o que eu preciso para os Sound Effects, porque eu quero que alguns sejam mais altos e outros sejam mais baixos. Eu já controlei isso através do volume de cada um deles. E em Creative eu posso adicionar um Reverb, que seria um efeito de eco. Você vai aplicar quando for necessário. Por último, também tem o controle de Pan, para fazer o balanço da esquerda e da direita. Mais para o final da lista tem o volume do clipe, se você quiser aumentar e diminuir o volume do clipe, ou até mesmo mutar aquele clipe. Essas outras opções são mais legais de fazer clipe a clipe. Ok, agora a gente tem aqui a trilha. Então eu vou selecionar os vários objetos de trilha, e eu posso marcar aqui que eles são música. E aqui em música, eu tenho um Auto Match, para definir que todos têm o mesmo volume. Aqui não seria o volume em decibéis, o pico mais alto em decibéis, mas sim a medida geral, a média de loudness, que daí é medida em lufs. E aqui eu posso também aumentar a duração, deixando em slow ou em fast o áudio. E daí você pode definir aqui, o ideal é fazer também por um por vez. Você pode definir aqui qual que é o seu objetivo de duração para aquele áudio. Ele vai basicamente dar um slow ou um fast naquele áudio. Agora eu vou selecionar as faixas que vão ser locução, e eu marco aqui como diálogo. E daí ele vai aparecer várias seções diferentes, é o mais completo, e é o que a gente vai testar mais a fundo. Aconselho primeiro marcar aqui como solo, para você só escutar aquelas faixas, e daí você pode dar um play para tanto escutar, quanto alterar ali ao mesmo tempo. Você consegue ficar escutando e alterando enquanto você faz um trabalho, você já escuta o que você está fazendo. Uma tecnologia que faça esse controle. O primeiro botão Auto Match, quando você clicar, vai fazer com que o Premiere leia todos os clipes, todos os seus áudios, e aplique controles de volume individuais para chegar a uma média de volume por igual. A gente consegue ver que a média que ele está procurando aqui é menos 23 LUFS, que é um valor muito comum, muito utilizado, por exemplo, por emissoras de televisão. Agora, quando a gente dá um play, a gente vai ver que o som vai ficar mais constante entre todos esses cortes. Isso é por corte. Por exemplo, interagir com os mandos, correr, comando de produtos. Para controlar esses processos, Na sequência, a gente tem o reparo. Em reparo, a gente tem primeiro de tudo um redutor de ruído. Se você selecionar um dos clipes, eu vou selecionar um dos clipes pelo menos para mostrar, e aplicar esse redutor de ruído, eu vou ver aqui facilmente no painel de Effects Control que ele aplicou o efeito Adaptive Noise Reduction. Basicamente, o que você está fazendo quando você aplica esse botão é aplicar automaticamente o efeito de Adaptive Noise Reduction.
Você também poderia fazer isso manualmente, abrindo a biblioteca de efeitos. E na biblioteca de efeitos, adicionando aqui o Adaptive Noise Reduction manualmente. A única diferença que você vai encontrar quando você está utilizando o painelzinho por aqui é que você vai ter um único controle. E daí ele já vai fazer uma média de controle de volume, ele já tem uma pré-configuração, e através dessa pré-configuração que ele vai trabalhar. A única coisa que você consegue fazer é intensificar mais ou menos essa configuração. É um efeito que funciona super bem para tirar ruído ambiente, funciona muito bem mesmo, eu gosto bastante. Se você colocar aqui no máximo, ele já vai estar aplicando essa pré-configuração no máximo. Processos de interação, você terá um site estático, um site sem... Seguramente no áudio de vocês, quando tiver um pouco de ruído ambiente, tipo um run ambiente, ele tira super bem. Porém, embora seja fácil de aplicar por aqui, eu vou desligar. Vocês vão ver como esse FX que está verde, porque tem um efeito aplicado, vai ficar amarelo. E por que eu vou tirar? Porque, na verdade, eu prefiro configurar individualmente, clicando aqui em editar. Escolha um clipe, configura naquele clipe e já coloca aqui uma qualidade máxima. E os dois valores que você vai configurar mais são esses dois. A porcentagem de redução de ruído, então quanto forte que é essa porcentagem, daí é o cálculo entre o que é o áudio e o que é o ruído, e quantos decibéis você quer diminuir, então quanto para baixo você vai colocar. Então, por exemplo, se você está sentindo que o ruído ambiente está dando um play numa parte onde só tem ruído ambiente, não tem fala, está olhando aqui nos meters, está caindo aqui, por exemplo, em menos 24. E você quer jogar lá embaixo, para baixo de, por exemplo, menos 50, a partir de onde já não é mais tão audível, você teria que diminuir uns 30 decibéis. Então você vai vir aqui e jogar, por exemplo, menos 30 decibéis. Bom, aí você configura por aqui. Eu gosto mais de configurar por aqui. Depois que você configurou por aqui, você pode copiar, Ctrl C, selecionar todos os clips, menos o que você usou como base, Ctrl V. Daí você colou em todos eles. Agora, quando você marcar eles, você vê que aqui vai aparecer um símbolo diferente, dizendo que há alguma diferença entre as opções do painel e o efeito aplicado. Bom, além desse efeito, você tem aqui um efeito de reduzir rumble, que seria a parte de frequência mais baixa. Tem esse derram, aí você tem a porcentagem no qual ele pode estar, e esse hiss, que é aquele efeito, por exemplo, no final de uma palavra, que faz aquele som mais duro de hiss no final da palavra. Bom, tem alguns tipos de redutor de ruído diferentes. De todos eles, eu acho que tem a melhor qualidade é esse, mas você pode aplicar cada um deles. Você vê que para cada um deles há um tipo de efeito diferente que é associado e que aparece aqui do lado, como vocês podem ver ali. E daí, além de você poder configurar por aqui, você vai ter mais configurações ali do lado. Na sequência, a gente tem o efeito de claridade, um Dynamics. O Dynamics tem como intuito deixar a dinâmica de fala mais constante. Ele vai fazer com que os picos mais altos não fiquem tão mais acentuados, amenizando eles. E às vezes até, depende de como for a curva de Dynamics, a parte mais baixa seja mais alta, tentando nivelar todas elas. Você pode controlar aqui o quão forte que ele vai ser. E se você clicar em reanalisar, ele vai fazer uma nova análise para tentar melhorar também a curva que ele vai fazer. Como eu comentei antes, você pode aplicar por aqui, ou você pode fazer num único clipe, customizar para esse clipe e daí copiar e colar para os outros. Ele vai aplicar basicamente esse efeito de Dynamics Processing, que é o efeito mais moderno de Dynamics. Você clica em editar e ele é uma curva. Basicamente é isso. Como eu coloquei um valor bem alto da última vez, tinha colocado 10, essa curva é super acentuada. O que ela está fazendo? Está diminuindo os sons mais baixos que menos 40 decibéis, tentando matar, por exemplo, o ruído ambiente, as horas que tem silêncio e fica só aquele som do silêncio, e está destacando a fala para cima de 40 decibéis. Porém, ele faz a curva mais acentuada aqui, ó, entre uns menos 30 e uns menos 15. Então, ele está acentuando principalmente aqui. E aqui ele vai diminuindo e não chega a pegar em zero. Por quê? A ideia é tentar deixar mais flat essa área de cima para evitar que os tons mais altos ficam com o pico muito mais acentuados e fiquem com mais contraste em relação ao resto do som. Você pode fazer isso inteiro na mão se quiser. Eu vou clicar para resetar. E eu poderia, por exemplo, fazer com que a fala dele ficasse aqui mais constante, não chegasse tão próxima de zero, e as horas onde está mais em silêncio ficasse um pouquinho mais baixo. Assim eu diminuo um pouco o volume no silêncio e faço com que a fala fique mais homogênea e constante no volume. Isso vai encorpar mais o som, vai deixar ele mais alto. Eu vou... Ixi, perdi qual que era o clipe que eu tinha posto. Eu pus esse clipe, então eu vou testar com efeito. HTML, CSS, JavaScript, mas não utilizar Sem o efeito. nenhuma linguagem back-end para controlar esses processos de interação, Você consegue ver como o som fica mais alto
Inclusive o ruído em volta também está mais alto, porque eu peguei aqui bastante do som. Eu vou diminuir aqui um pouquinho mais. Você terá um site estático, um site sem vida. Bom, a ideia é tentar deixar ele menos dinâmico, mais consistente esse som. Você pode utilizar tanto esse efeito de Dynamics que vem com o painel de Essential Graphics, como também agora nas versões atuais, há uma outra opção de efeito de Dynamics. Você clica aqui, que é esse efeito de Dynamics aqui, que daí ele, em vez de ser controlado através de curva, você controla através de um threshold. Você vai vir aqui em Compressor e vai dizer, a partir de tantos decibéis eu quero comprimir tanto. Aí aqui é a força de contraste de compressão. Você vai dizer que a partir de tal volume ele comprime tanto. Tem gente que gosta mais desse sistema, que é o sistema tradicional, tanto um compressor quanto um expander. Eu vou desligar e fechar. E deletar esse último Dynamics. Poderia agora selecionar aqui, dar um Ctrl C, selecionar todos os clipes e dar um Ctrl V. E daí eu apliquei em todos eles. Todos agora têm um efeito de Dynamics. E a gente consegue ver que fica aquele alerta, porque eu alterei manualmente. Na sequência tem um efeito de equalização. O efeito de equalização vai ter algumas opções diferentes de equalização, para você, por exemplo, destacar a fala, ou diminuir o som de fundo, ou simular algum tipo de som específico. Tem algumas opções diferentes. Basicamente, o que está fazendo é aplicando um efeito de equalização, que vai fazer com que certas frequências tenham menos ou mais volume. Aqui é para simular uma som de voz ao fundo. E aqui é para aumentar a presença da fala. Então aqui ele vai tentar aumentar a presença da fala e disfarçar os outros sons. Vale muito a pena você testar e ver se você gosta. Eu vou vir aqui em aumento sutil para a voz masculina. A gente consegue ver que é esse ponto aqui que ele vai dar destaque. A gente vai testar para ver se a gente gosta. Construir um super site com HTML, CSS e JavaScript, mas não utilizar nenhuma linguagem back-end para controlar esses processos de interação. A gente consegue ver como aumenta bem a frequência da fala dele, especificamente. Em Criativo, para finalizar, você tem o efeito de reverb, que vai adicionar um eco. Eu vou clicar só para vocês verem como é que fica. Você terá um site estático, um site sem vida. E somente isso. A variedade das linguagens back-end. Eu vou desligar agora o solo, para a gente conseguir escutar com a trilha e com os outros áudios aqui de baixo. A gente consegue ver que está tudo muito alto, então eu vou vir aqui em Audio Track Mixer. Aqui em Audio Track Mixer a gente tem todas as faixas de áudio. Sabe que essas duas são de locução e essa é de trilha. Eu vou diminuir bastante aqui a trilha. E todas as outras são de Sound Effects. Então eu vou vir aqui embaixo, clicar com o botão direito e adicionar um novo Submix Track. Agora a gente descer aqui para o final da lista, a gente consegue ver que lá no final tem um Submix 1. Com esse Submix 1 agora criado, eu posso mapear que todas as faixas que são de efeitos, elas saem na verdade no Submix 1 e o Submix 1, por consequência, no Master. Então a partir da faixa 4, que a gente tem aqui na faixa 1 é DSLR, 2 e 3 são locuções, 4 é trilha. Então a partir da faixa 4, a faixa 5 em diante, todas vão sair no Submix 1. Então eu mudo aqui de Master para Submix 1. Agora, se eu der um play no Submix 1, eu vou colocar aqui em play e vou só mutar a fala e a trilha. Eu consigo diminuir o volume só do Sound Effects. E ali nas outras faixas a gente pode controlar também o volume da trilha. Agora eu vou adicionar a trilha e as locuções. Por exemplo, interagir com os bancos de dados, enviar e-mails automatizados, verificar e validar informações, processar dados. Por exemplo, interagir com os bancos de dados, enviar e-mails automatizados. A gente consegue ver como no Master está dando um pico aqui além. Então eu vou abrir aqui o Master. No Master eu vou clicar com o botão direito, Amplitude Compressor, Dynamics. E nesse Dynamics eu vou colocar aqui um Limiter em 0, que vai fazer com que ele nunca passe de 0, evitando que o som estoure naquela região. Também posso vir aqui em Compressor e pedir que tudo para cima de 20 decibéis tenha um pouquinho de compressão para evitar que aumente muito e que tenha muita dinâmica de som. Dessa maneira a gente está misturando tanto efeitos dos Essential Sound, como também efeitos aplicados a partir do Audio Track Mixer. O humano possui características físicas, como altura, peso e formato do rosto. Seria como se estas suas informações físicas... Espero que tenham gostado dessa aula. Não se esqueça de acessar o portal da Treinaweb para conhecer o curso completo e eu encontro vocês lá. Até mais!